Olá pessoal, aula agora sobre volume. Esse indicador aqui, ele é um dos indicadores mais importantes da análise gráfica. Porque tudo que você for fazer, não importa se você está analisando suporte, resistência, se você está analisando média, índice de força relativa, se você está vendo padrões de reversão, ombro, cabeça, ombro, né, formações gráficas de triângulo, cunha, tudo isso você vai ter que confirmar com o volume. Tá? Eu não falei na aula passada, quando eu estava falando do suporte e da resistência, mas se você tem uma ação que está chegando muito próximo ali de uma zona de resistência, igual essa daqui, e o volume dela está muito baixo, você já começa a pensar que vai acontecer o quê? Pô, o volume não, ele está muito baixo, não vai conseguir romper essa zona de resistência. Agora, se durante essa força altista o volume ele está muito forte, muito alto, você começa a pensar o quê? Acredito que vai romper. E aí você já começa a preparar para ver o que você vai fazer de operação. Então a regra básica sobre volume: preço subindo, volume subindo, tendência de alta continua. Quando a gente pegar aqui essa linha de tendência de alta, é o próximo slide aqui, tá? A gente vai conseguir verificar que você, para confirmar essa tendência de alta, é sempre importante estar olhando o volume. Então, se o volume está subindo durante essa tendência, a tendência tem força. É sinal que ela deve continuar aí durante mais um período de tempo. Preço subindo, volume caindo, tendência altista começa a perder força. Preço caindo, volume aumentando, tendência baixista continua. Preço caindo, volume caindo, tendência baixista perdendo força. Então isso daqui já tem que ficar aí para você como um manual. Você já deixa como se fosse um manualzinho ali, tá? Esse OBV, vamos explicar ele aqui para a gente entender, tá? Uma coisa é você colocar volume financeiro, volume quantitativo, que tem como você colocar. E outra coisa é você colocar esse OBV, que é um dos principais indicadores que os analistas utilizam. Então, é o principal indicador baseado em volume. O indicador resulta de uma dinâmica bastante simples, que consiste em estabelecer aleatoriamente um marco inicial. Então, sei lá, pode ser aqui, tanto faz. Ele vai pegar um marco inicial. E aí, a partir daí, ele vai fazer o quê? Ele acrescenta o volume ao indicador nos períodos em que os preços fecharem em alta. Então, se os preços estão fechando em alta, conforme está acontecendo aqui nesse período aqui, ó, nessa região aqui, o que vai acontecendo? O volume ele vai acumulando, ele vai subindo, igual aconteceu aqui no gráfico. E ele diminui o OBV no indicador nos períodos que os preços fecharem em baixa. Então, ó, o preço começou a fechar em baixa, fechou em baixa, fechou em baixa, 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 baixa. O OBV vai fazendo o quê? Ó? Ele vai caindo. Então, o que você vai utilizar? Ó? Sendo assim, o comportamento esperado do OBV é que ele permaneça inclinado para cima em uma tendência de alta e para baixo em tendência de baixa. Então, ó, o que a gente consegue encontrar nesse gráfico que eu coloquei aqui para vocês? Você tem uma divergência, porque ó, o preço está caindo e o OBV está subindo, o volume está subindo. Então, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Se o preço está caindo, o OBV era para estar com o preço, com o volume dele caindo também. Porque quando o preço fecha em baixa, acontece o quê? O volume diminui. Só que ele tinha uma divergência. Então, por essa divergência, você meio que já podia começar a tentar antecipar a tendência. Você ia falar, ó, o OBV ele já está dando aqui um sinal de que eu acredito que vai ocorrer uma reversão, que essas ações aqui devem parar de cair. E foi exatamente isso que aconteceu. Ó. Teve essa divergência e aí as ações voltaram a fazer o quê? A subir. Ela basicamente cresceu ali. Detalhe, isso daqui é importante também para a gente. Quando dois topos dos preços, o segundo mais alto que o primeiro, então vamos lá, estão acompanhados de dois topos também no OBV, sendo o segundo mais alto que o primeiro, nós temos a indicação de estabilidade da tendência. Se caso tivesse dois topos formando preço cada vez mais altos, no OBV dois topos cada vez mais baixo, você tem uma divergência que anteciparia uma correção dos preços para baixo. William, não entendi nada. Beleza, vamos lá para o gráfico que aí você vai entender. E aí, pessoal, estou falando aqui do OBV, mas eu acabei nem explicando como que eu insiro esse indicador, né? Eu posso vir aqui em indicadores. Aqui no Recentes já tem o OBV, mas porque eu já usei ele. Aí eu posso clicar em mais indicadores e digitar. Ó, digito aqui OBV.
E aí eu vou lá e coloco inserir, beleza? Aí ele já vai aparecer aqui no gráfico. Eu posso clicar com a direita, inserir indicador, também abre essa mesma janela. Então quem estiver usando já uma plataforma de investimentos, vai mexendo, vai fuçando, tem muitas abinhas aqui, ó, clica, vê o que é, eu cliquei aqui, ó, o que apareceu? Ah, notícia, um gerenciador de notícia, beleza, vamos voltar para lá. Cliquei aqui, o que apareceu? Ah, uma grade de cotação, ó, mostra várias empresas, suas cotações, máximo, mínimo. Então, assim, vai mexendo nisso daí, tá? Ao decorrer da aula, todo mundo vai ficando mais tranquilo, porque já vai começando a ficar mais familiarizado com a plataforma. Então, eu coloquei aqui no gráfico para a gente já visualizar o OBV, tá? Ele está aqui embaixo, dessa vez ele está numa linha branca aqui, né? Eu só coloquei uma outra cor para destacar um pouquinho melhor. O que a gente consegue analisar visualizando essa ação do Banco do Brasil? Vamos colocar um gráfico semanal para ficar melhor. Eu olhando rapidamente para esse gráfico, eu poderia fazer algumas análises nele. A primeira coisa, eu poderia traçar aqui uma linha de resistência. Tá? Basicamente tocou 3 pontos. E eu poderia traçar uma linha de suporte aqui. Basicamente tocou 3 pontos também. É um assunto que a gente já viu. Rompeu o suporte para baixo, veio uma queda brusca, totalmente brusca. Perfeito. E aí você está acompanhando o volume, ó, você vê que durante esse momento de alta, o OBV está subindo, só que ele não está subindo muito. Ó, o gráfico ele subiu pra caramba, subiu aqui saiu de quantos? Saiu da mínima de 25,47 até atingir essa máxima aqui de 50,63. Então quase dobrou de preço, foram 93% em 100 dias que o Banco do Brasil oscilou nesse período aí de 2018. E o OBV, ele veio um pouquinho alto, um pouquinho lateral e depois ficou meio lateralizado. Então o que a gente começa a perceber com isso? Eu já posso pensar assim, olha, a tendência de alta, ela não tem uma força muito grande, ela foi uma tendência muito rápida, em 100 dias subiu muito, mas a força dela não está muito grande. Então aí foi exatamente isso que aconteceu, depois os preços começaram a andar de maneira lateral. E aí depois que ocorreu esse cruzamento das médias para baixo, que eu ainda vou explicar para vocês, o volume ele estava muito elevado, ó, o volume estava muito elevado. Ou seja, enquanto os preços estavam subindo, os preços estavam consolidando, o OBV estava subindo, e aí ele pegou e mandou isso tudo aqui para baixo. Ó. Ele teve essa queda muito grande para baixo. Então você já meio que tem uma confirmação de que essa tendência anterior, essa de alta e depois essa lateral, ela está sendo revertida. E foi exatamente o que aconteceu. Perfeito? É fácil a gente olhar para o passado e entender isso daqui, igual eu estou explicando para vocês. É muito simples olhar para o passado e eu explicar que, pô, aconteceu isso, a OBV foi para baixo. Mas imagina você no momento aqui da tensão. Você não sabe se o OBV ainda vai ir para baixo ou não. Por isso que é complexo. Por isso que você tem que fazer essas análises e nem sempre ela vai dar certo. Nem sempre você vai acertar. Ok? Olha no gráfico da Comgás, que é a companhia de gás. Ela basicamente tem o OBV aqui, ó, constante em alta. Porque desde esse momento aqui, ó, os preços subiram e depois ele ficou meio que lateral. Meio que está em constante, mas ele está em alta. Tem aqui na Vale do Rio Doce também, ó, você pode ver o OBV acompanhando os preços. Aqui caiu, ele caiu também. Depois começou a subir. Agora está apontando para baixo. Depois desses últimos 2 candles, está apontando para baixo. Então é um sinal para a gente ficar alerta também. Só que como ainda está acima das médias, ainda não dá para preocupar tanto, ainda está acima da média. A média serve como um suporte também. Não se preocupe, eu vou explicar isso sobre a média com calma. Tá? Então basicamente isso que a gente tem que ter a ideia. Isso daqui dos topos, deixa eu explicar aqui para vocês, tinha até esquecido, né? Como que a gente vai fazer? Você tem aqui 2 topos. Eu tenho esse topo aqui. Deixa eu marcar ele. Esse topo aqui. E eu tenho esse outro topo aqui, que é um pouquinho maior do que... É um pouquinho mais acima desse primeiro. Vamos dar um zoom. Quando 2 topos nos preços são acompanhados de 2 topos no volume, você tem uma confirmação de tendência de alta. Então, veja só. O preço está aqui e o outro topo do preço está um pouquinho mais acima desse anterior. A mesma coisa eu consigo ver no volume. Ó. O topo desse volume, desse candle aqui, ele está aqui nessa linha amarela que eu tracei para vocês. E o outro topo, ele está um pouquinho, é pouca coisa, mas está um pouquinho maior. Ó.
Ele está um pouquinho maior. Se eu desse um zoom aqui, ó, 2.957, aqui tá, vamos ver, 2.859, 2.957. Ele tá um pouquinho maior. Então significa que a tendência ela tá estável. Se ocorresse o contrário, por exemplo, tem dois topos no preço, e aí esse volume aqui, ele estivesse mais para baixo, tivesse, digamos, aqui assim mais ou menos, você teria uma indicação do quê? De uma possível reversão. Dois topos no preço acompanhado de topos descendentes no volume é um indicador de reversão de tendência, perfeito? Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente analisa esse último parágrafo que eu coloquei aqui para vocês. Aí tem aqui sobre a linha de tendência de alta e a linha de tendência de baixa. Essa LTA ela é muito simples de traçar. Você simplesmente vai procurar 3 pontos que dá para você traçar uma linha e aí você vai definir essa tendência de alta. Vamos lá para o gráfico novamente. Aqui na da Vale, ela tem uma tendência de alta bem extravagante até, né? Eu posso pegar ela e traçar assim, ó. Tocando bem essa parte aqui, ó. Tocou 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Não chegou a tocar o quarto, mas aí o que eu penso? Ó, a linha de tendência, ela é como se fosse uma região de suporte também. Quando os preços estão chegando próximo a essa linha de tendência de alta, se eles estiverem chegando com um volume muito baixo, significa que o preço não vai ter força para romper para baixo e para cair. Se eles estiverem chegando muito próximo à linha de tendência de alta e o volume começar a aumentar muito, a gente pode começar a ficar preocupado em relação a isso, tá? Então, assim, a linha de tendência de alta ela serve também como um suporte e ela guia a ação durante anos. Olha essa outra que eu já tinha traçado aqui, ó. A alta da Vale começou em 2016. Ela subiu, tocou uma vez, tocou 2 vezes, 3 vezes, 4, chegou próximo aqui de tocar e ela só foi romper, ó, depois de 2018. Olha tanto de tempo que durou essa linha de alta da Vale. Ela subiu em 650 dias, 325%. E teve a tendência de baixa também, ó. Essa daqui é um exemplo de linha de tendência de baixa. Vamos dar um zoom aqui. Tocou uma vez, 2, 3, 4, 5. 5 vezes mais ou menos que tocou mesmo. E aí depois ela conseguiu romper. E depois que ela rompeu essa linha de tendência de baixa que guiou a Vale de 2011 até finalzinho de 2015, ela engatou essa tendência de alta. Linhas de tendência, quando você pega gráfico semanal, elas literalmente duram anos. Várias duram anos. Ó, eu poderia até traçar uma outra aqui, nessa região aqui da Vale, ao tanto que ela subiu. Durante anos, 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 anos. Uma tendência de alta. Cortou para baixo a linha de tendência, rompeu, ela começou a fazer a LTB, que é a de baixa, perfeito? Então, tendências, essa LTA, a LTB é uma das coisas que eu mais gosto de colocar nos gráficos, porque ajuda muito na hora de investir. Deixa eu pegar aqui uma da... Vamos pegar uma ação do Banco Inter aqui. Não, o Banco Inter ainda tem pouca negociação, vamos pegar aqui da Cielo. A Cielo tem análise aqui também, que eu já deixei pronta para vocês, né? Ela atingiu esse topo de 25,89 e agora que eu estou gravando o vídeo ela está a 3,82. Ó, ela teve uma tendência de alta muito boa, desde 2011 aqui até finalzinho de 2015. Depois ela ficou lateral, fez uma zona de resistência e uma zona de suporte, e depois ela voltou a ter uma tendência de baixa que continua. Eu posso até trazer essa linha um pouquinho mais para cá. Ainda está em baixa, ainda não conseguiu romper esse padrão. Se romper esse padrão, pode ser que ela volte a ficar lateral de novo e depois de ela ficar lateral, ela tenha uma tendência de alta. Desconsiderando tudo sobre análise fundamentalista, somente vendo análise gráfica mesmo, beleza? Então é sempre importante a gente ver essa questão da LTA e da LTB nas ações, perfeito? E aí como que você pode usar para você investir? Se eu tracei uma LTA, toda vez que ela estiver chegando próximo à região da LTA e você perceber através do volume que ela não deve romper essa LTA, é um momento de você fazer o quê? Esperar o candle do dia seguinte e aí você comprar se ele for um candle de alta. Então o que eu faria? Ó, a ação veio caindo, chegou e encostou na LTA. Nesse momento eu ainda não compro, porque não teve confirmação nenhuma. Abriu no dia seguinte em alta, esse outro candle aqui confirmou, beleza, aqui é a região da compra, eu entro comprando aqui.
Aqui é a mesma coisa, tocou aqui, abriu no dia seguinte em alta, eu entro comprando no dia seguinte. Nunca comprar no dia que tocou, porque eu não sei se vai ser um rompimento falso, se vai romper, se não vai. Então essa é a estratégia. A mesma coisa vale para venda, tá? Tocou aqui no gráfico. Ainda está em alta, ó, candle de indecisão, indecisão. Esse daqui pegou e confirmou que não vai mesmo romper, veio um candle forte, eu já teria vendido aqui, tá? Então, venda. Aqui é a mesma coisa, tocou, fez um rompimento falso, ele chegou o preço máximo a tocar ali, né? Na verdade, nem chegou a fazer um rompimento falso, que o preço não subiu acima dessa linha. Ele tocou nessa linha aqui, tocou nessa linha, no dia seguinte já confirmou, você vai fazer o quê? Vende aqui já no dia seguinte. Aqui é a mesma coisa, tocou, vendeu no dia seguinte, que já confirmou que ia ficar abaixo, perfeito? Beleza, pessoal, então essa aula é basicamente para a gente trabalhar sobre essas linhas e também sobre o volume, que é um dos principais indicadores. Então daqui para frente, quando a gente for fazer as análises gráficas, e depois que eu explicar tudo para vocês, nós vamos ter uma aula fazendo uma análise juntos em algum determinado gráfico que esteja limpo, a gente vai ver como é que utiliza esses volumes, traçando essas linhas, tudo bonitinho. Mas vocês vão pegando isso aí com a prática. Aguardo vocês lá na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.